Ué, gente, onde que eu tô? Oi, gente, voltei. Tudo bem? Vocês não me aguentam mais, né? Não me aguentam mais hoje, né? Falam aí pra mim. Não me aguentam mais hoje, né? Salve, 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 salve. Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer aqui, que eu já não lembro. Ah, tá. Vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Parte do nosso projeto Lendo Sherlock Holmes em ordem cronológica. E se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards para você conferir. Então, dessa vez, estamos lendo os contos. São os primeiros contos que lemos, já que começamos com o Estúdio Vermelho e o Sinal dos Quatro. Então, aqui nós temos As Aventuras de Sherlock Holmes, que é um livro com 12 contos. É um compilado de contos que, na época, saiu em revistas. Em 1927, a Strand Magazine, que era a revista de os contos de Sherlock Holmes, a gente fica tentando colocar aquilo em determinado lugar. Esse é um caso que eu creio o leitor pode muito bem desvendar com as informações passadas, né, pela pessoa que vai ao almoço. Eu esqueci o nome dela agora. As informações que essa moça passa, independente do nome, elas são bem sugestivas a um determinado fim. Eu acho particularmente esses contos interessantes, porque a gente pode raciocinar ali junto com o Sherlock, mas é um dos que fica assim, mais na cara o que está acontecendo, o que aconteceu com aquela pessoa. E por fim, nós temos o Mistério do Vale Boscombe, que não está entre os favoritos do autor, nem esse nem o caso das identidades estão citados nos 12 melhores, mas foi o meu preferido dentre esses quatro. Curiosamente, ele é um dos que mais recorda os dois primeiros romances. Né? Neste ponto, nós temos um jovem que é preso pelo assassinato de seu pai. Quando Lestrade apresenta os fatos para o Sherlock, ele percebe algumas incongruências ali. E é curioso que é justamente as incongruências que mais o tornam culpado à vista dos demais, à vista dos outros, das pessoas comuns, são as incongruências que o Sherlock acha que o tornam inocente. É um conto um pouco mais longo que os três anteriores, e a gente consegue perceber mais as elaborações do Watson, porque já que é o Watson que sempre nos narra tudo, ele sempre passa tudo com muitos detalhes, ele é bem detalhista. E uma característica que eu gosto do Watson é que ele sempre fica pensando assim, sobre o caso, tentando tirar as suas próprias conclusões. E o Watson está muito mais próximo do leitor. As reflexões do Watson são ótimas para fazer a gente refletir também sobre o caso. Eu não falei exatamente spoilers sobre nenhum dos contos, porque geralmente contos eu acho isso desnecessário, mas eu vou falar um pequeno spoiler agora sobre o Vale Boscombe e eu vou colocar aqui um momento em que você pode pular. O Mistério do Vale Boscombe tem uma característica bem similar aos romances, eu imagino que quem leu já sabe até o que eu vou falar, que é fazer um criminoso não exatamente ruim, assim, malévolo, o vilão, sabe? Tanto que aqui a gente percebe que Sherlock se coloca um pouco ao lado da pessoa que assassinou. Ele percebe que ali poderia ser qualquer pessoa, até ele próprio, né? O conto termina assim, com ele pensando justamente sobre isso. Ele se compadece tanto do lado do criminoso, que já está ali no final de sua vida, que ele nem exatamente entrega à polícia, né? Afinal de contas, ele não estava ali oficialmente ao lado da polícia, ele estava investigando a pedido da filha. A gente já percebe essa questão da justiça, dessa ambiguidade entre bem e o mal, e outras histórias de Sherlock Holmes, nesse ponto aqui está bem claro. E da parte de spoilers, eu queria também pontuar que uma das coisas que eu adoro nas histórias de Sherlock Holmes são os diferentes tipos de crimes e criminosos. Muitos casos diversos, casos que não são exatamente crimes, mas que são atitudes reprováveis, e casos que são crimes, mas são crimes tão distintos assim, às vezes até o próprio leitor, uma pessoa comum e honesta, pode se colocar um pouco na pele do criminoso. E às vezes não, claro, às vezes é um crime puramente mau, puramente reprovável. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da leitura desses 4 primeiros contos. O Sherlock, como eu já mencionei no vídeo anterior, ficou muito famoso, ganhou toda essa fama e popularidade por conta dos contos, não exatamente por conta dos romances. Então, nós temos muitos contos de Sherlock Holmes pela frente. E agora, no mês de julho, nós vamos ler 4 contos novamente, né? Nós dividimos esse primeiro livro de 12 contos, 4 contos por mês, mais ou menos um conto por semana, para não ficar pesado para ninguém. E os próximos contos que nós vamos ler são Os 5 Caroços de Laranja, O Homem de Lábio Torcido, A Pedra Azul e A Banda Pintada. E eu já posso adiantar para vocês que nós temos sim aqui 2 contos favoritos do autor. Turma, deixa eu só jogar outra aula passada de vocês para a Agenda Edu, tá? Então, calma aí, nono ano, gramática. Só um minutinho, tá, turma?
Eu já posso fechar. Agora eu venho aqui criar. Só um minuto, tá? Só um minutinho, tá, turma? Não me matem. Tá? Sou um cara legal. Assim, aí vem pra gente tudo. Ai, meu Deus, que inferno, mano. Tutorial como jogá-la na agenda Edu. Aí você vem, porque já tem a outra, né? Porque depois você vai para o primeiro ano, né? Então você tem que estar esperto, né? Porque senão você fica completamente perdido, né? E a gente vem de novo, nono ano, tanana, nono ano, tanana. Aí vem no ano, aula online, titular, gramática 3, aí agora a gente sai daqui. A gente sai daqui, porque isso aqui já foi, já deu o que tinha que dar mesmo. Aí a gente vem, não, foi, próximo, foi, nada, peste. Bem, voltei. Meu nome é professor Ronaldo, né? Sou professor de vocês, nono ano, né? Está quase todo mundo aqui. Somos 23 na sala. Eles não querem mais participar da aula, que eles já estão de saco cheio da minha cara. Então, vamos lá, turma. Vamos acabar isso, né? Então, ainda tem essa página aqui que é 64, né? Então, vamos lá. De que forma a Duda introduz o tema que irá tratar? Então, vamos lá, gente. Duda informa que irá dar continuidade aos vídeos do seu projeto lendo Sherlock Holmes em ordem cronológica. Lembra disso mais ou menos? Que ela até leu no final, né? Que vai continuar, que vai ser um por semana. Desta vez falando de alguns dos contos que envolvem a personagem. Reveja o tempo entre 30 e 58. Nesse texto, a Booktuber faz uma alusão histórica em relação à obra de Conan Doyle, criador do detetive Sherlock Holmes. Qual alusão é feita? Duda remete a 1927, quando a revista The Strand Magazine, que em geral publicava os textos literários de Sherlock Holmes, pediu a Doyle que fizesse uma seleção de suas narrativas favoritas de sua personagem mais famosa. Estão dando para tirar o print, gente, fazendo o que eu tenho que fazer aí? Caso alguém esteja com dificuldade, né? Qual é o motivo da citação dessa referência histórica? Alguns dos contos que serão abordados no vídeo pertencem à compilação dos 12 contos favoritos do autor, lembram? Que ele ficou famoso exatamente pelos contos e não pelos romances. E cada um vai ler um por semana para não ficar pesado para todo mundo. Ah, vou ler 12 contos num dia. Não, gente, uma semana. Na fala, às vezes ocorrem momentos de hesitação ou dúvida sobre certos dados. Ainda em relação ao texto anterior do vídeo, responda ao que se pede. Em que momento desse texto ocorre uma hesitação? Ela pensa, né? Em que expressão é usada e que expressão é usada para demarcá-la? No tempo 41 segundos, né? Duda menciona um ano que teria falecido Conan Doyle, 1931. Ela indica hesitação por meio da expressão, se eu não me engano. Ou seja, ela está hesitando, ela está com dúvida, né? Ela está com uma hipótese, ou seja, uma incerteza. Ela não tem certeza do que ela está falando. Então, quando você fala assim, gente, já tem uma forma de progressão, né? Ah, em 1927, se não me falha a memória, se eu não estou enganada, é uma forma da pessoa perceber que aquela informação pode ser incerta. Em sua opinião, por que isso acontece? Eu acho que eu acabei de falar, né? Como se trata de uma fala espontânea, sem leitura, esquecimentos ou imprecisões, como em relação às datas, podem acontecer. Imprecisões, dúvidas, incertezas. Essa situação também aconteceria se o conteúdo fosse em texto escrito, gente? Não, né?
Por quê? Porque o texto escrito tem pesquisa, tem consulta, você vai direto à fonte. Então vai ser diferente de você bater um papo com alguém, né? Você conversar de uma maneira descontraída. E sim, Um Escândalo na Boemia, escrito em 1891, primeiro conto de Sherlock Holmes, está entre os preferidos do autor. Texto de 1 minuto e 10 a 1 minuto e 16. Considere esse texto a sua sequência até o minuto 1 e 55. Duda Menezes observa que nesse conto aparece uma personagem especial, Irene Adler. O que esse dado representa para o conto de acordo com a Booktuber? Duda considera que esse é um dos pontos fortes do conto, desde que a personagem se tornou bastante conhecida no universo de Sherlock Holmes. Ao remeter a essa personagem, Duda utiliza o recurso da repetição. Indique qual é essa repetição e o que ela representa. Então vamos lá, turma. Duda repete o dado de que a personagem aparece apenas uma vez nas histórias de Sherlock. A repetição se dá como forma de ênfase e traz a ideia de concessão. Apesar de uma única aparição, a personagem ganhou notoriedade. C. As histórias de Conan Doyle foram e continuam sendo adaptadas para outras produções, como séries televisivas e filmes. Que peculiaridade Irene Adler assume nessas adaptações? Bem, é frequentemente readaptada, né, gente? Retratada nas adaptações como interesse romântico de Sherlock, né? Apesar de não ser exatamente assim na narrativa original. Ou seja, há adaptações, né? Se há adaptações, significa que não é escrito como texto original, na íntegra. E como a personagem é retratada no conto? No conto, Adler é admirada por Holmes, por ser muito sagaz e inteligente. Uma das poucas personagens que consegue enganá-lo. Nesse texto, Duda utiliza as expressões passar a perna em alguém e sacar qual é a de alguém, que podem ser também chamadas de expressões idiomáticas. Qual o significado delas, gente? Passar a perna, né? Enganar alguém. E sacar qual é, né? Entender qual é o propósito. Sacou? Entendeu? Essa gíria? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre essas gírias, né, turma? Já ouviram falar? Não, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Nono ano. Gente, vocês Sim, estão aí, professor, gente? estou escutando. Ah, tá. Oi. Ué, eu estou falando, vocês ficam aí dormindo? Eu e vai ser uns doidos. Ó, para a próxima. Ainda sobre o conto Um Escândalo na Boemia, considere o texto de 1,56 a 2,24 do vídeo. Duda faz um resgate da sua memória sobre o início desse conto. Qual é a razão desse resgate, gente? O motivo é o destaque dado ao fato de Sherlock Holmes chamar Irene Adler de a mulher, uma expressão de sua admiração pela personagem. Gente, se eu chegar e falar assim, exemplo, vamos dizer que eu tenho um aluno chamado Joaquim. Eu falo assim, Joaquim é o aluno, significa que ele é perfeito, que ele é o exemplo. Quando eu falo que a Adler é a mulher, significa que ela gostou dela em um momento e ela está resgatando essa mulher que foi muito influente para ela a partir da leitura, né? Porque tem alguns livros que algumas personagens mexem com a gente, nos encantam, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por Capitu, de Dom Casmurro. Né? Eu sou completamente apaixonado por Capitu. Bentinho, eu odeio Bentinho, mas a Capitu eu sou apaixonado. Outra personagem, a Catarina, de Megera Domada, eu sou completamente apaixonado por ela. O Chicó, são personagens que eu amo. Romeu e Julieta. Uma personagem da televisão que eu amo é a Nazaré Tedesco. Eu amo a Nazaré Tedesco com todas as minhas forças. Então, sempre terão personagens que mexem com a gente de algum jeito. Nesse recorte do vídeo, a Booktuber apresenta o enredo do conto. A Carminha da Avenida Brasil também eu amo. Em sua opinião, porque ela o faz de maneira concisa. Como o vídeo é de curta duração, o enredo precisa ser apresentado de maneira resumida.
Essa estratégia também evita que o vídeo se torne cansativo e deixa para quem o acompanha a tarefa de ler ou reler o conto, caso haja interesse. Né? Tem que ser resumido. Nesse texto também aparece outra hesitação. Indique-a. Duda fica em dúvida se Irene Adler traz consigo uma carta ou uma foto de um nobre, o qual teme ser chantageado. 6. No recorte de 2,25 a 15 e 13, Duda Menezes faz uma comparação entre as histórias de Conan Doyle e as de Agatha Christie. Gente, eu acho que vocês perceberam alguma semelhança, né? Que diferença básica ela aponta entre as produções desses dois autores? Diferentemente das narrativas de Agatha Christie, as de Conan Doyle nem sempre tratam de crimes, também envolvem mistérios, desaparecimentos e injustiças. Já Agatha Christie, vocês sabem que é a rainha do crime, né, turma? Não sei se vocês sabem, né? Se algum cara aí, um professor de literatura, está explicando Agatha Christie para vocês alguma vez na vida, né? Não sei, porque eu sou professor de português, então não mexo com literatura. Bem, aqui a página 68. Agora acho que a gente vai dar um pulo, né? Agora a gente vai para 72, né? Não é isso? Agora a gente já está na 8, né? Pensando no discurso publicitário. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver como está apresentando. Tá. Vamos lá, gente. Você sabe qual a diferença entre publicidade e propaganda, turma? O que seria a propaganda? A propaganda é o comércio em si, né? E o que seria a publicidade? A publicidade é uma campanha de um produto, né? Que vai ter uma mensagem, que não é só a venda, certo? A propaganda é a venda em si. A publicidade é a campanha em si daquele produto, com reportagem, com clipes, com música, o que significa aquilo, uma mensagem que é passar, que é muito mais do que uma venda. Eu quase fui publicitário, turma, já falei isso, né? Então, olha só, gente, aqui vocês estão vendo, né? Qual a diferença entre publicidade e propaganda, embora eles sejam usados sem distinção no Brasil? Originalmente, esses dois conceitos são bem diferentes. I want you, Derek Jude, I document for Robert. Tá, tem uma pra... Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é atividade associada à divulgação de ideias, políticas religiosas, partidárias, para influenciar um comportamento. Acima, você tem 3 bons exemplos de cartazes de propaganda ideológica. De esquerda para a direita, o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos Estados Unidos. Imagem para demonizar os judeus, né, espalhada pela Alemanha, pelo regime nazista, e um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público com a Revolução Industrial, no fim do século XIX, fortalecimento do capitalismo, a publicidade ganhou um sentido mais comercial, passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para a venda de carro, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. Após a leitura do texto, reflita as hipóteses levantadas sobre a distinção entre os termos publicidade e propaganda. Se confirmaram? Tá, e a gente foi, né? A gente falou. Bem, aqui nós temos, né, gente, uma seção na Constituição sobre publicidade, né? Artigo 36, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. A publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor faça imediatamente a identifique como tal. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão, quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. O ônus da prova da veracidade, correção da informação ou comunicação publicitária
cabe a quem a patrocina. Este código entrará em vigor dentro de 180 dias a contar da sua publicação. Revogam-se disposições em contrário. A Lei número 8.078 institui o Código de Defesa do Consumidor. A seção 3 trata especificamente do tema da publicidade, um elemento fundamental nas relações de consumo. Troque ideias com os colegas e justifique oralmente a relevância dessa seção na lei. Gente, Código de Defesa do Consumidor, como é que vocês veem isso, hein? É necessário um código para o consumidor não ser lesado diante de um órgão de venda, né? Identifique os elementos formais de identificação visual e verbal que atribuem a esse documento um caráter oficial. Então, vamos lá. Ó. No canto superior esquerdo aparece o brasão da República Federativa do Brasil. Ó. No direito, a identificação do gabinete da Casa Civil da Previdência da República. É o papel timbrado, né, gente? Mais especificamente da subchefia para assuntos jurídicos. Esse cabeçalho deixa clara a oficialidade do documento. Além disso, também a preocupação em informar o tema, o número da lei, a data exata de sua aprovação. O texto é apresentado formalmente, estruturado em seções. Por quê, gente? É texto extremamente formal, né? A gente está falando de um parágrafo de uma Constituição. Seções, artigos, itens e parágrafos, uma característica dos textos legais e normativos. A gente está falando de legalização, né? Texto. Então, você não vai usar gíria, né, turma? 5. No texto, há uma diferenciação entre publicidade enganosa e publicidade abusiva, ambas condenadas pela lei. O que define cada uma dessas categorias? Então, vamos lá. Publicidade enganosa. O que seria publicidade enganosa? É aquela que, para anunciar um produto ou um serviço, apresenta informações falsas ou omite dados fundamentais. Omite, esconde, né? Levando o consumidor a criar expectativas equivocadas sobre a mercadoria que motiva a publicidade. O que seria uma publicidade abusiva? É aquela que se utiliza de métodos condenáveis ou ilegais, como a publicidade discriminatória, a incitação à violência, o desrespeito ao meio ambiente, a apelação para o consumo infantil, entre outros. Tanto, turma, que isso virou tema no Enem. Não sei se vocês viram isso, publicidade infantil. Vocês chegaram a ver isso? Caiu no Enem, foi uma proposta de redação do Enem. 6. A lei é um texto essencialmente normativo, isto é, que regula as atividades humanas. Para isso, apresenta uma linguagem clara, objetiva e impositiva. Cite trechos do texto que exemplificam esse caráter de ordem, de regra, e justifique a sua escolha. Então, vamos lá, turma. O emprego da locução com o verbo auxiliar dever, indicando obrigação. A publicidade deve ser veiculada. O uso do futuro do presente do verbo manter, também para indicar obrigatoriedade. O fornecedor manterá. Os dados fáticos, técnicos e científicos. A expressão é proibida no artigo 37, indicando que não é para ser feito. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 7. Observe o anúncio a seguir e responda ao que se pede. Todo dia, o desafio é a nossa energia. Criar peças com uma boa ideia. Um anúncio bem sacado, feito para você. 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda. A gente não vive sem ela. Qual o nome da empresa que assina o anúncio, gente? VC4 Comunicação. Né? VC4 Comunicação. De que modo o tema do anúncio relaciona-se com quem o assina? Diz respeito ao Dia Mundial da Propaganda, estabelecendo um vínculo estreito com empresas de criação publicitária. C. Tomando como base a distinção feita entre publicidade e propaganda, como você classifica o anúncio? Justifique.
Vamos lá. A classificação do anúncio, nesse caso, é ambígua, ou seja, tem dois sentidos. Justamente por causa de quem o assina, uma empresa de comunicação. Trata-se, por um lado, de uma propaganda que tenta projetar o Dia Mundial da Propaganda, considerando-se algo essencial e presente no cotidiano. Porém, ou seja, mas, ao vir assinado por uma empresa que oferece serviços de propaganda e publicidade, não deixa de ser um anúncio publicitário também, pois está tentando vender seus serviços. É a metalinguagem, né, gente? É a propaganda falando da propaganda. Foi aí, turma? Deram para tirar o print? Querem que eu desça a página? Vão consultar no YouTube? Posso seguir? O Davi, me ajuda aí. Davi está aí, Praxedes? Então, agora tem a 93 e a 94, né? Que eu anotei naquele dia, eu estou com eles aqui anotados. Então, vamos dar um pulo aí, gente, para a 93 e para a página 94. Está conferindo aí, Davi, comigo? Praxedes? Rian? Vamos dar uma... Maria Luísa, vamos dar uma olhada aí na 93 e na 94. A 89 sim. Foi, né? Sim, a 89 a gente já fez. Foi, né? Então, agora, como vocês disseram, é a 93 e a 94 que eu vou, né? Então, vamos para a 93 e 94. Vende-se em 30 segundos manual do roteiro para filme publicitário. Gêneros. No cinema... Ô, Davi, vê se eu dei o capítulo 10 todo aí. Do que você está falando do capítulo 10 todo para questão de gramática? O que eu dei no capítulo 10? Você não terminou aquela coisa, recapitulando você não terminou, e o resto todo, que são os textos. Tá. Panorama, o texto inicial. Ok, então vamos lá. Vende-se em 30 segundos manual do roteiro para filme publicitário, né? Todo roteiro tem um gênero ou até mais de um. O gênero é simplesmente uma questão de rótulo, mas pode ajudar daí o interesse do espectador. Pelo gênero do longa-metragem, podem-se imaginar alguns de seus aspectos, como cenário e ritmo. Os gêneros mais comuns no cinema são o drama, o policial, a comédia, a aventura, o terror, o musical, a ficção científica e o infanto-juvenil. No roteiro para filme publicitário, porém, a classificação por gêneros pode ser feita de outra maneira. Em vez de aventura ou drama, o roteirista do comercial pensa em criar, por exemplo, um texto com humor. Maria Luísa, você está me ouvindo? Comercial, aventura pode sim. Confundir. Pede para a Suzana aí que eu preciso de mais tempo no nono ano. Amanhã eu vou precisar entrar de novo. Aventura okay. Pode se confundir com policial. O suspense com o terror, um drama, pode ser comédia, aventura e musical ao mesmo tempo. Portanto, resumo a 4 os gêneros de comerciais, considerando o tipo de emoção que eles despertam no espectador: humor, suspense, drama e erotismo. Não há regra para a escolha deste ou daquele gênero. Depende do produto, do cliente, daquilo que mais seduz o target, público-alvo destinado da mensagem da propaganda. O importante é que sua ideia seja boa, que conquiste o público, independentemente de fazê-lo rir ou arrepiar-se. Apesar de não haver regra, no entanto, há produtos que praticamente incorporam alguns gêneros, pois estes vêm se mostrando eficazes na conquista do target. Por exemplo, erotismo nos comerciais de cerveja, o humor nos comerciais de tênis, o drama nos comerciais de instituições beneficentes. Não uma categoria de produtos conhecida por seguir com frequência a linha do suspense em seus comerciais. O suspense está em quase todos os filmes, já que pressupõe surpresa. Afinal, surpresa é impacto. Impacto é o que todo cliente procura. Estilo de realização. Definir o estilo de realização é definir de que maneira a mensagem publicitária será comunicada. Por meio de depoimento, de demonstração,
de uma narração, é fundamental que essa forma cumpra os objetivos do roteiro e, posteriormente, do filme. Fazer a mensagem ser compreendida, persuadir e gerar recal, índice de lembrança que o público-alvo tem de uma peça publicitária. Partindo dessas premissas, Terence Stamp identificou 4 estilos básicos de comercial, dependendo de um foco, concentrar-se em um indivíduo, em uma história, em um produto, em uma técnica. Cada estilo básico possui várias alternativas de realização, conduzindo a uma tipologia de 11 categorias que podem ser muito úteis para direcionar a sua criação. Orientando para o indivíduo. Endosso de celebridades, mensagem de preferência, gosto, experiência pessoal, o conhecimento pessoal apresentada por indivíduo reconhecido como celebridade. Endosso de pessoa típica, mensagem de preferência, gosto, experiência pessoal, conhecimento pessoal apresentada por uma pessoa que não seja famosa. Porta-voz, mensagem de venda em formato de anúncio apresentada por uma celebridade, mas sem fornecimento de um testemunho. Personalidade, indivíduo, foco do comercial, está engajado em alguma atividade, mas não está dando o endosso verbal ou testemunhal para o produto, orientando para a história. Dramatização do vídeo, off-camera, algo que não é mostrado no vídeo. Uma dramatização é desempenhada no comercial, retratando a vida ou personagem por meio de diálogos ou ação. Mas a mensagem de venda é fornecida por um locutor, não envolvido na dramatização. Em off, não aparece a fonte emissora da voz. Dramatização de vídeo on câmera, né? Algo que é mostrado, ocorre em frente às câmeras. A mensagem fundamental de venda é fornecida pelos atores da dramatização. Narração, uma história apresentada no vídeo, enquanto um locutor relata o que está ocorrendo on câmera. A característica que diferencia narração e dramatização é que a história é contada e não dramatizada. Orientado para o produto. Demonstração, aspecto dominante do comercial, é a demonstração das características do produto. Apresentação do produto. O produto é mostrado ou apresentado durante sua utilização, mas nenhuma característica sua é demonstrada. Orientado para a técnica, fantasia, os comerciais empregam caracterizações e enredo criativos ou fictícios, analogia. O produto é comparado por analogia a um item não relacionado, como um animal ou uma joia. É o foco do comercial. A ideia. Você já leu o briefing, informações e orientações? Conheceu o cliente, o produto, a target, o assunto, está claro? Já foi coletado todo tipo de informação possível. É hora de criar relações, antíteses, metáforas, sinônimos, antônimos, imagens, palavras, sons, sentidos, nonsense, absurdo, vale tudo. É brainstorm, literalmente tempestade de ideias, momentos no qual a ideia, não importa se são viáveis ou não, devem ser apresentadas em busca da ideia. E ao redor da ideia que giram todos os elementos do roteiro. Ela nasce da curiosidade, do questionamento, da não aceitação de preconceitos, da inteligência, da imaginação, da observação, do abandono das certezas, da relação com o meio ambiente. Existem livros e livros sobre as teorias da ideia que apresentam desde técnicas imaginativas até explicações sobre por que o ser humano inventa. O fundamental nesse momento é você saber que as ideias estão no ar. Use a sensibilidade para enxergá-las e caçá-las. Então, aqui, turma, continua, né? Peter Bryan, Prêmio Nobel de Medicina, em 1960, dizia que a mente humana lida com uma ideia nova do mesmo modo que o corpo trata uma proteína, né, estranha, rejeitando-a. Evite essa rejeição, adapte-se à proteína estranha, busque uma ideia original para o seu roteiro, onde e como não importa. Leia, assista, ouça, veja, sinta, adivinhe. Lembre, aguce os sentidos. Tá ok, Cauã. Tudo bem. Há comerciais que vendem por causa do produto, outros por causa da ideia. Que tal juntar as duas coisas e fazer do seu filme o melhor vendedor do cliente? Às vezes, para fazer um roteiro, basta criar uma história para o conceito utilizado nas outras peças da campanha, como anúncios e spots, né? Publicidade eletrônica, breve e sonora, normalmente utilizadas em rádios. Nem sempre, contudo, isso fica bom. O resultado pode ter menos impacto ou até parecer forçado. Nesse caso, busque uma ideia nova, mas sem esquecer a linha da campanha, ou seja, suas características principais, como o tom, o tipo de humor, a linguagem. Bom seria se existisse uma fórmula para ter ideias. Para quem tem talento, no entanto, alguns macetes para ajudar bastam desde a associação
é um dos mais eficientes. Em redação publicitária, Jorge Martins relaciona 4 tópicos que podem ajudar a chegar a um caminho interessante, com a associação de ideias por contiguidade, semelhança, sucessão, contraste. Trabalhando por associação, as impressões e ideias acumuladas na mente afloram completamente e possibilitam o surgimento de criações inéditas. Ao contrário, com bloqueio, a mente não trabalha direito, algumas coisas estão inibindo sua criatividade. O mesmo autor relaciona itens que atrapalham a fluência da imaginação. O conformismo com o que se é ou já será feito, o autoritarismo que impõe sempre a última palavra, o medo do ridículo que receia a opinião dos outros, a intolerância pelo que é diferente ou tradicional, o medo dos riscos com mudança e inovação, a hostilização das divergências mesmo que benéficas, a não avaliação das ideias, a reflexão sobre elas, os sistemas normativos fechados que não admitem mudanças organizacionais. Esses tópicos são apenas conselhos e lembretes. Sinta-se livre para criar os seus. A liberdade é o doping, fator elemento estimulante da imaginação. Qualquer que tenha sido a ideia que você definiu para trabalhar e desenvolver sobre a forma do roteiro. No entanto, tenha cuidado de ser claro, tenha cuidado de ser claro, simples e objetivo na expressão do seu pensamento, abordando um só tema e fazendo tudo a convergir para ele. Após a leitura, responda aos itens a seguir. Qual é o público-alvo desse texto? Justifique. Pessoas interessadas, né, gente, por motivos profissionais ou de estudos em criar roteiros de filmes publicitários. No início do texto, o autor faz uma diferenciação entre os gêneros dos filmes de longa-metragem e os gêneros dos filmes publicitários. Que diferenciação é essa? O que justifica? A principal diferença está no tamanho dos 2 tipos de filme. Assim, enquanto nos longas-metragens é possível desenvolver narrativas e gêneros variados e complexos, nos filmes publicitários é preciso ser sintético e impactante. Comprimir as sensações e os efeitos causados nos espectadores consumidores, o que pode gerar imensa mistura de gênero. É por isso, então, que o autor sintetiza os gêneros dos filmes publicitários em apenas 4, todos centrados nos efeitos diretos que causam no público humor, suspense, drama e erotismo. De acordo com o texto, que deve nortear a escolha do gênero de um texto publicitário. O texto deixa claro que não existe uma fórmula estabelecida ou única para definir o gênero de um vídeo publicitário. Tudo depende do interesse do anunciante ou da pertinência da ideia que se tiver. Contudo, é interessante notar que existem algumas associações já estabelecidas, como tênis e humor, cerveja e erotismo, apelo dramático, instituições beneficentes. Ou seja, tudo voltado para o tênis está voltado para o humor e tudo voltado para a cerveja está voltado para um tom mais erótico, né, gente? É o que está dizendo como que as publicidades ocorrem. Com base na leitura do texto, como é possível diferenciar gêneros e estilos dos vídeos publicitários? Os gêneros estão ligados ao efeito que será criado sobre o espectador. Se ele vai rir, ser provocado, sentir medo, ter compaixão, etc. Daí porque se fala em humor, drama, erotismo e suspense. Os estilos, por sua vez, referem-se aos meios pelos quais essas sensações serão despertadas, por meio de orações, narrativas, testemunhos, relatos, endosso de personalidades famosas, demonstração de uso e apresentação de objetos, etc. Ou seja, o gênero se refere à categoria do filme e o estilo aos recursos que esse filme utiliza para criar os efeitos desejados sobre o espectador. Gente, vocês me desculpem aí, né, minha agitação para acabar isso, né, mas por causa que vocês sabem, mais ou menos, né? De acordo com o texto, que elementos devem nortear a ideia de um vídeo publicitário? O texto deixa claro que o universo das ideias publicitárias é imenso e variável. Contudo, por mais original que seja a ideia, ele deve ser capaz de conquistar a atenção do público e estar adequado aos interesses do anunciante do produto. Assim, o roteiro do vídeo publicitário precisa se basear em um conceito pertinente que tenha um tom correto, use a linguagem adequada, um estilo oportuno e faça associações atrativas e capazes de vender o produto. Por fim, o texto evidencia que é fundamental ser claro, simples e objetivo na expressão do pensamento, abordando um só tema e fazendo tudo convergir para ele. Em determinadas passagens do texto, assume um tom semelhante ao da maioria dos livros de autoajuda, tentando interferir ao comportamento do leitor. Destaque uma dessas passagens e comente que recurso linguístico foi empregado pelo autor.